Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para cada um de vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Amém? Muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia. Essa oração da madrugada foi violenta. Amém? Muito estratégica, cirúrgica, específica. Glória a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Vi muita gente passando mal na oração, nessa oração da madrugada. Shalom, shalom, Paula querida, shalom, Sueli, shalom, missionária Patrícia, shalom, pastora Bruna, shalom, shalom para cada um de vocês, amém? Um dia abençoado. E hoje eu vou fazer uma live, um devocional de alerta para vocês entender, tá? O que acontece dentro desse mês. Você que segue o calendário, né, judaico. Gente, eu falo uma coisa pra vocês. Vou até mostrar aqui. Pera aí só um pouquinho. Vou achar aqui uma coisa pra mostrar pra vocês. Amém? Deixa eu só achar uma coisa muito importante aqui. Eu acho muito interessante porque o calendário judaico, ele acompanha a transição de lua, sabe? O calendário judaico, ele acompanha a transição de lua. Então, né, é sobrenatural aqui, ó. Se você puxar aí no Google, a lua vai falar, né, que entre o dia 17, né, olha só. Tá vendo aqui, ó? Tem a luazinha, né? A luazinha aqui, dia 17 e dia 18. Então, toda vez que muda o calendário, a lua muda. Então, a gente vê, né, que toda a constelação, tudo isso aí, né, isso é muito sobrenatural, certo? O calendário gregoriano não vive isso, mas o calendário judaico, ele vive isso, né? Então, é sobrenatural. Deixa eu ver aqui, ó. Hoje é dia 18 de fevereiro, certo? Então, a gente viu que houve uma transição de lua entre ontem e hoje. Essa transição de lua entre ontem e hoje é porque ontem, a partir do pôr do sol, entrou pro dia 1º de Adar. Né? Hoje nós já estamos no dia 1º de Adar. Então, hoje é o pôr do sol, a gente entra no dia 2 de Adar. Tá? Eu quero falar hoje sobre isso com vocês, certo? Isso aí, eu quero falar sobre isso com vocês. Sobrenatural, tá? Então, a gente tá dentro do calendário judaico, no 12º mês, certo? 12º mês. Aí nós vamos entrar em Nissan. Nissan, o que significa o mês de Nissan? Novo começo. Recomeço, certo? Início, Nissan. Amém? E os meses, eles são extremamente proféticos, tá? Se você for uma pessoa profética como eu sou profética. Eu não faço as coisas em qualquer dia. Eu olho sempre no calendário judaico, no calendário gregoriano. Eu olho que mês que é, esse mês fala o quê? Esse mês é sobre o quê? Então, eu sou extremamente profética, amém? Então, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, um alerta, tá? Um alerta pra vocês. Só pra vocês pegar a visão. Ai, meu calendário, peraí só um pouquinho. Meu calendário fechou aqui, ó. Um alerta pra vocês, tá? Tem, dentro do calendário judaico, a gente tem os meses proféticos, mas sobre cada mês existe um tipo de ataque. Eu vejo 2 tipos de ataque, na verdade 3, que pra mim são os mais pesados, e a gente tá em um deles agora, que é Leviatã. Um dos mais pesados é entre junho e julho, que é Lilith, muito ataque sexual, né? Agora, entre fevereiro e março, Leviatã, tá? E aí tem depois o trono de Hades também, que é lá pro mês entre outubro, se eu não me engano é entre final de outubro. Por que você acha que é final de outubro? Final de outubro e começo de novembro. Tem o trono de Hades. O que é isso? É o tipo de ataque que acontece dentro daquele mês, tá? Certo? Olha o que a Paula falou. Eu venho lutando
com Leviatã. Exatamente. Ele já tem se anunciado e ele ganhou muita força nesses dias por causa do carnaval, certo? Foram abertas muitas legalidades. Então, isso aí é muito, tá? Isso é muito sobrenatural, a gente precisa entender isso daí, amém? Então vamos lá, queridos. Abram comigo em Naum, capítulo 3. Vamos orar. Eu quero hoje esmiuçar para você aqui o que significa o mês de Adar. O mês de Adar, a gente está concluindo aí, né? Uma jornada de 12 meses. Aonde? Agora nós vamos iniciar Nissan daqui uns 28 dias mais ou menos, tá? Ele parece um jacaré? Parece. Ele parece um jacaré. Exatamente. O Leviatã é desse jeito aí. Certo? Ele parece um jacaré. Glória a Jesus. Gente, Leviatã atua na mente. Põe na cabeça de vocês. Então, provavelmente, vocês nesses dias têm estado muito cansados, exaustos, pensamento de desistência, de repente desanimado de fazer algo que antes você tinha tanto prazer em fazer. Então, os ataques de Leviatã já vêm acontecendo porque ele ganhou muita força. Então, antes de vir, dele se anunciar nesse mês, então, é desse jeito. Então, muita preguiça, muita procrastinação. Também ele atua dentro da identidade de uma pessoa com muito orgulho, muita altivez, muita arrogância, certo? Então, eu quero que vocês venham para a madrugada com tudo, porque nós vamos bater em cima, orar por isso. Por que muita gente passou mal essa noite, essa madrugada? Exatamente por isso, tá? Vamos orar para nós começarmos? Então, desânimo, você já vai repreender. E outra, à noite Deus falava comigo. Eu durmo e Deus fala comigo, né? Eu acordo, às vezes eu vou dormir questionando coisas para Deus e eu acordo com todo o download e pronto, né? Deus já falou comigo. E aí eu falo, como que eu sei disso? Eu sei que Deus falou comigo à noite. O ataque, a proposta de Leviatã agora, para esse tempo, é derrubar os ministérios, é derrubar os pastores, é derrubar quem está posicionado. Então, vocês que já estão fluindo, já está transbordando na vida de alguém, você não precisa nem ter um ministério. Só de você estar posicionado, o ataque é para você desanimar, o ataque, tipo assim, você vai começar a ler a Bíblia, você não consegue concentrar, porque é uma atmosfera, então você tem que declarar que não aceita. Você viu que eu estava orando, eu falei, Deus, em nome de Jesus, toda influência de potestade, de principado, de governo das trevas contra a nossa casa, contra a nossa vida, nós repreendemos agora, nós cortamos agora, em nome de Jesus, amém? Certo? Então vamos orar, fecha os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade, Pai, do nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero te apresentar, Pai, essa madrugada. Quero te agradecer, Pai, porque nós vimos a mão do Senhor vindo com toda a força, Pai, sobre essa madrugada. Eu quero declarar, Senhor Deus, que o Senhor é quem nos sustenta, quem nos cela. Obrigada, Jesus, por cada pessoa que esteve conosco. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor continue fazendo, Pai, nessas próximas madrugadas, Pai, aquilo que o Senhor já vem fazendo, trazendo libertação, trazendo provisão, trazendo, Senhor Deus, o Teu sobrenatural. Nós te glorificamos, Pai, nós te exaltamos, Pai, em nome de Jesus. Pai, toda a honra e toda a glória, Pai, que seja elevada a Ti nessas madrugadas. Pai, eu quero, Senhor Deus, chamar a Tua presença doce e perfeita do Espírito Santo de Deus sobre esse devocional. Me usa aqui, Pai, como um instrumento cirúrgico em Tuas mãos. Fala conosco, Pai, de forma palpável, Senhor Deus, em nome de Jesus. É isso que eu oro, Pai, é isso que eu declaro, Senhor Deus. Declaro que os céus estão abertos, Pai, para a manifestação da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém? Aleluia. Bora, vamos lá então. Hoje é Naum capítulo 3, nós vamos ler rapidinho, tá? Pra gente entrar dentro desse assunto que eu quero muito entrar com vocês. Vou falar hoje sobre o mês de Adar, vou falar hoje sobre esse ataque massivo que acontece sobre, né, esse mês, que é de Leviatã. É um trono muito forte, muito poderoso, mas o sangue de Jesus tem poder para anular todo o dardo inflamado. O sangue de Jesus é sobre qualquer força maligna. O sangue de Jesus é superior a qualquer coisa, tá? Então, abra comigo agora em Naum capítulo 3. Que aflição espera Nínive? Cidade de homicídio e mentiras. É cheia de riquezas, tomada à força. E nunca lhe faltam vítimas. Ouçam o estalo de chicotes, o estrondo de rodas.
os cavalos vêm galopando, e os carros de guerra sacodem sem parar. Vejam as espadas faiscantes e as lanças reluzentes. Quando passa a cavalaria, há incontáveis mortos, montes de cadáver. Os corpos são tantos que os vivos neles tropeçam. Tudo isso porque Nínive, prostituta bela, dona de encantamentos mortais, seduziu as nações com a sua beleza, ensinou a elas a sua magia e enfeitiçou gente de toda parte. Sou seu inimigo, diz o Senhor dos Exércitos, agora levantarei suas vestes e mostrarei às nações sua nudez e vergonha. Cobrirei você de sua sujeira e mostrarei ao mundo como você é desprezível. Todos que virem se afastarão e dirão: Nínive está arruinada. Onde estão os que choram por ela? Alguém lamenta sua destruição? Acaso você é melhor que a cidade de Tebas, situada junto ao rio Nilo e cercada de água? Por todos os lados era protegida pelo rio, e as águas eram seus muros. A Etiópia, a terra do Egito, lhe davam apoio ilimitado. A nação de Put e a Lídia estavam entre seus aliados. E, no entanto, Tebas foi conquistada e seus habitantes levados como escravos, seus bebês foram lançados com violência contra as pedras nas ruas, soldados tiraram sortes para decidir quem levaria oficiais egípcios como servos, e todos seus líderes foram acorrentados. E você, Nínive, também tropeçará como um bêbado, e se esconderá de medo do inimigo que ataca. Todas as suas fortalezas cairão, serão devoradas como figos maduros que caem na boca de quem sacode a árvore. Seus soldados ficarão fracos e indefesos como as mulheres. Os portões de sua terra serão escancarados para o inimigo. O fogo consumirá as tancas. Prepare-se para o cerco. Estoque água. Reforce suas defesas. Entre nos buracos para pisar o barro. Coloque-os nas formas e faça tijolos para reparar os muros. Mesmo assim, o fogo a devorará. A espada a exterminará. O inimigo consumirá como gafanhotos, que devoram tudo pela frente. Mesmo que você se multiplique como gafanhotos, não haverá como escapar. Seus comerciantes se tornaram mais numerosos que estrelas do céu, mas como nuvem de gafanhotos, devastam a terra e voam para longe. Os seus guardas e oficiais também são como gafanhotos, que se ajuntam sobre os muros nos dias frios. Mas como gafanhotos que voam embora quando o sol aparece, todos vão para longe e desaparecem. Seus líderes dormem e o rei assírio, seus nobres estão mortos, estendidos no pó, e seu povo está espalhado pelos montes, e não há quem os reúna. Não há cura para sua ferida, ela é mortal. Todos que ouvirem sobre sua destruição baterão palmas de alegria. Onde se poderá encontrar alguém que não sofreu com a sua constante crueldade? Então a gente está vendo aqui, certo? Né? Sobre essa sentença, né, do Senhor. E Deus está falando aqui que Nínive vai pagar o preço, certo? Pelas coisas que Nínive fez. Então Deus está expondo tudo aquilo que estava escondido, certo? Então Deus está expondo todo o pecado e trazendo, né, que toda a fortaleza que Nínive tinha, ela vai perder, né, por causa da sua transgressão, por causa do seu pecado, certo? Então, aqui, o texto está trazendo para nós que Nínive, né, é comparada a Tebas.
que também parecia invencível, mas caiu. Então o texto mostra, né, que por mais que alguma estrutura pareça forte, algo pareça inabalável, nada pode ficar de pé debaixo de uma sentença de Deus. Nada fica de pé debaixo de uma sentença de Deus. Então, quando Deus vem estabelecer uma sentença, Ele de fato vem e as coisas vão acontecer. Amém? Então, aqui, eu vou trazer algo para vocês aqui desse texto, tá? Quando você vê um irmão cair, quando você vê alguém cair, e você fala, meu Deus, aquele irmão era uma pessoa tão honrosa, era uma pessoa tão abençoada, meu Deus, aquela pessoa tinha um casamento tão inabalável, como que aquela pessoa caiu, certo? E não é para você entrar na zona de conforto quando você vê alguém que você considerava uma estrutura inabalável caindo, é para você se posicionar melhor, tá? Porque a Bíblia diz assim, quem tá em pé, quem tá de pé, cuidado para que não caia, certo? Então, queridos, o que vai nos manter de pé na presença de Deus é o caráter, é a nossa fidelidade, é a nossa constância, é a nossa entrega, é a nossa rendição, amém? Então, a gente tá vendo, né, que Nínive é comparada com Tebas, e Tebas era uma cidade muito fortificada, era uma cidade muito bem estruturada, certo? Então nós precisamos andar debaixo do temor. Então quando a gente vê a mão de Deus vindo sobre algo do nosso lado, a mão de Deus vindo sobre uma estrutura que você fala, meu Deus, como que essa estrutura caiu? Como que esse casamento foi por água abaixo? Como que essa pessoa, como que esse ministro do Senhor caiu? Então não é para você entrar na zona de conforto, né? Não é para você ficar, né, mais apreensivo e falar assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor Deus. Aumenta, Pai, meu discernimento de espírito, aumenta a minha sabedoria, aumenta, Senhor Deus, o meu temor pelo Senhor, tá? Então, o que a gente deve pegar aqui dentro desse texto, aqui de Naum? Que quando Deus vem estabelecer o juízo dele, de fato ele vem estabelecer o juízo dele. E não adianta a gente achar, não, porque eu tenho 20 anos de crente, você pode cair do mesmo jeito. Você pode ter 20 anos de crente, mas 20 anos que você não tem consolidação com o Senhor. Ah, não, porque eu nasci no berço, eu nasci dentro da igreja, isso daí também não te garante nada, certo? Você sabe o que te garante estar com Jesus? Você sabe o que te garante estar inabalável? Ser fiel, ter caráter, ser rendido, ter um coração ensinável. Então nós precisamos andar debaixo dessa conduta de ter um coração ensinável, né? Então, né, Deus está ironizando aqui os esforços de Nínive para se preparar, mostrando que nada vai evitar a destruição. Então, Nínive está tentando se preparar para evitar, mas o fim, quando Deus estabelece algo, está estabelecido. E o que nos impede de viver uma sentença? O nosso posicionamento, o nosso coração genuíno. Então, queridos, se você vê uma notícia, o pastor caiu, amanhã pode ser você. Então, o que você vai falar? Deus tem misericórdia de mim. Oh, Jesus, tem misericórdia dessa pessoa que caiu. Você se alegra com a queda do seu irmão? Você se alegra com a queda de um ministério? Então, eu não sei se você está com a visão de reino e também não sei se é o fruto do Espírito que tem dentro de você. Então, essa palavra é uma palavra de confronto, tá? Então, nós não devemos nos apegar às estruturas, nós não devemos nos apegar porque eu tenho 20 anos de crente, eu tenho 30 anos, eu nasci no berço cristão, minha irmã, minha família, o meu pai, minha mãe, todo mundo. Então, eu quero que você entenda, Deus, quando Ele te corrige, Ele quer o seu posicionamento. Ele não quer sua procrastinação, Ele não quer Ele quer o quê? O seu posicionamento. Olha o que a profetisa Sueli falou. Gente, nós precisamos orar por quem está fraco. Nós precisamos orar por quem está fraco. Ore pelos pastores, ore pelos líderes. Esse mês eu quero me dedicar a orar pelo chamado de cada um de vocês. Queridos, eu tenho força para não desistir. E isso que tem dias que são difíceis, certo? Não são fáceis. Mas eu tenho força porque eu tenho constância, eu já tenho uma vida de oração consolidada. E tem homens e mulheres de Deus que estão à frente da obra e não têm uma vida de jejum, não tem uma constância. E mesmo assim a gente ainda fica vulnerável. Então a gente deve orar por aqueles que estão posicionados, porque o evangelho está sendo disseminado através dessas pessoas. Então ore pelos sacerdotes, ore pelos levitas, ore, gente, principalmente esse mês pelos levitas. Esse mês ore pelos levitas.
Então, esse mês o ataque emocional é fortíssimo contra os levitas, tá bom? Certo? Então, amanhã nós vamos começar um novo livro, que é Abacuque, é um livro que eu amo. Foi a primeira vez que eu escutei a voz de Deus audível, foi em Abacuque. Deus falou comigo em Abacuque. Amanhã nós começamos Abacuque. Eu amo Abacuque. Amém? Abacuque. Aleluia. Glória a Deus. Ó, vamos falar sobre o mês de Adar. Para quem tá um pouco perdido, chegou ontem ou chegou recentemente, o que é Adar? Nós temos 12 meses do calendário gregoriano e nós temos o calendário gregoriano é o quê? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, certo? Deixa eu colocar aqui para falar os 12 meses certinho. Nós temos 12 meses do calendário lunar, judaico, é o bíblico. Amém? Na Bíblia, a gente não tem 12 meses do calendário gregoriano. A gente tem 12 meses do calendário. Nós temos 12 meses do calendário lunar. Tô tentando achar aqui pra você. Peraí. Acha aí pra mim, amor, fazendo favor. 12 meses do calendário judaico ou lunar, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que existe algo profético que acontece dentro desses meses. Olha só, se você olhar aqui, esse aqui é o calendário lunar. Ontem virou o mês, ontem começou o primeiro dia de Adar. Então, ó, se apertar aqui, ó, ontem era o dia 30, o último dia do mês, certo? O último dia do outro mês. E aqui começou o mês, ontem, ao pôr do sol, começou o mês do quê? O mês de Adar. E você vê que tem a lua aqui. Então, esse calendário acompanha a transição de lua, tá? Eu vou enviar para vocês o aplicativo que eu uso lá depois. Pode ser assim? E aí você consegue acompanhar. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui nesse dia? Que a gente entrou ontem, ao pôr do sol. Achou, meu amado? Vamos lá. O último mês é Adar, que é o mês que está entre fevereiro e março, tá? A gente estava antes no Shevat, que é em janeiro e fevereiro, certo? Antes teve Tevet, Kislev, Tisvan, Tisrei, que é no Yom Kippur, é o 7º mês. Depois a gente estava Elu, Av, Tammuz, Sivan, Iyar e Nissan. Então, em ordem. No mês que vem nós começamos na ordem. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elu, Tisrei, Shesvan, Kislev, Tevet, Shevat e Adar. Adar é o último, então nós estamos agora no 12º do calendário. Amém? Então quero falar um pouquinho para você sobre o mês de Adar. O que esse mês nos traz dentro do calendário, né? Dentro de algo profético e qual que será a nossa guerra, porque cada mês tem uma bênção estabelecida por Deus, tá? E também tem uma zona de guerra, certo? Quando a gente fala assim, eu repreendo agora os tronos da maldade. Os tronos da maldade é esses que se colocam sobre os meses, tá? Então, por exemplo, a gente começou ontem o mês de Adar ao pôr do sol. E dentro do mês de Adar, a gente tem o quê? O que traz para nós? A gente tem os processos antigos sendo finalizados, a gente tem um processo de reversão, tá? Então, Adar é o 12º mês do calendário bíblico, certo? Encerrando um ciclo para iniciar o mês de Nissan. Enquanto Nissan, o que Nissan? Nissan fala de redenção e Adar fala de conclusão. Adar fala de conclusão de algo, porque nós estamos fazendo o encerramento de um ano todo, certo? Então nós vamos começar aqui, né? O calendário bíblico, eu preciso que você entenda, ele tem 2 começos, tá? A gente tem esse começo de Nissan e a gente tem o começo, olha que forte, a gente tem o começo de Nissan e a gente tem o começo em Yom Kippur. Então, a gente tem 2 começos.
começo que começa agora, no primeiro mês, que é Nissan, e no sétimo, que é no mês de Tisrei. Lembra no mês de Tisrei? Então, nós temos 2 tipos de começo, tá? Então, é extremamente profético, certo? Então, vem aqui comigo agora. 12º mês do calendário Adar. Então, Adar fala de conclusão, fechamento e reversão. Então, nesse mês, houve, né, dentro da Bíblia, Esther, que conseguiu fazer uma revogação de uma sentença maligna de destruição do povo judeu. Então, esse é um mês que traz para nós o quê? Esse é um mês de reversão de decretos. Só que eu quero que você entenda que, da mesma forma que a reversão de decretos, há uma guerra muito grande na área mental também, que é ocasionada por Leviatã e seus demônios, certo? Então, Adar não é um mês comum, Adar é um mês de reversão. Adar é um mês onde todo o processo, todo o ciclo antigo está sendo finalizado, para que o novo... O que significa o mês de Nissan? Novos começos, novo início, amém? Certo? Então, isso é muito sobrenatural. Então, o mês, é o mês de Adar, onde todo tipo de processo está sendo concluído. Então, talvez esse mês você vai ter algum tipo de processo, algum tipo de guerra, porque coisas estão sendo finalizadas para que você comece algo novo no mês de Nissan, tá? Isso é o que o mês profeticamente traz para nós, essa é a atmosfera que o mês propaga para nós, certo? É um mês de preparar o terreno para o novo. Então, esse mês, o que pode acontecer dentro desse mês? Encerramento de processos, ciclos sendo fechados, rupturas acontecendo, pessoas se afastando de você, porque esse mês está sendo preparado o território para o novo. Então, esse mês vai haver uma agitação muito grande no seu emocional. Esse mês vai haver uma agitação muito grande na sua mente, nos seus pensamentos. Porque o mês de Adar prepara o território para aquilo que vem acontecer de novo em Nissan. Amém? Certo? Então vamos lá. Vamos aqui comigo. É o mês que prepara território, terreno para um novo ciclo. Adar é o mês da virada, antes de um novo começo. Então, Adar é um mês de reversão. Então, a gente vai prestar atenção que tem reversão em Adar e tem reversão em Tisrei. Pelo Yom Kippur, nós temos uma reversão também, né? Cancelamento das sentenças. E a gente também... Então, olha só como que Deus é perfeito. Gente, se vocês começarem a estudar o calendário bíblico, você vai ficar apaixonado. Tem uma reversão para ser feita antes de iniciar Nissan. E tem uma reversão que acontece lá em Tisrei, certo? É um ciclo, né? São 2 ciclos que a gente vê, 2 tipos de reversão, certo? Então, esse mês foi o mês onde a rainha Esther jejuou 3 dias sem água, sem alimento, e ela, né, com todos ali, jejuaram 3 dias, se humilharam na presença de Deus, pediram intervenção de Deus e o que aconteceu? Teve reversão. Então, no livro de Esther, Adar aparece como o mês onde o decreto de morte seria executado, mas também ocorreu uma reversão total. Então, o decreto maligno ele foi lançado meses antes, né, ali sobre os judeus, mas a sua execução estava marcada para o mês de Adar. Isso revela que Adar é o tempo de um confronto definitivo. Adar é um tempo de reversão. Adar é um tempo de você se posicionar e falar: Deus, eu não aceito mais esse ciclo de escassez na minha vida. Eu não aceito mais esse ciclo de procrastinação na minha vida. Eu não aceito mais esse ciclo de preguiça, de começar e não terminar. Então, o que você, certo? O que você tem empurrado com a barriga? O que você não aguenta mais carregar? Esse mês é o mês de você romper e falar: eu vou deixar isso aqui para trás. Eu vou viver aquilo que Deus, eu vou viver um novo de Deus que o Senhor está preparando para mim e eu vou romper com isso daqui, certo? Então, Adar é o mês da reversão. Adar é o mês de você falar assim: eu não aceito mais esse processo de estagnação. Eu não aceito mais esse processo. Eu não aceito mais isso, certo? Então, Adar é um mês muito profético. Adar é um mês de jejum e de posicionamento. Então, eu quero começar agora, né? Não comecei ainda porque o apóstolo não comprou o negócio que eu pedi para ele. Porque ontem ele estava na matriz trabalhando na correria.
mas eu acho que hoje vai dar certo. Quero começar agora um jejum de 21 dias, certo? Né? Eu sei que nós estamos já no período de jejum, mas eu quero apertar porque Adar é um mês poderoso para você jejuar e falar, Senhor, reverte todo o processo de estagnação, reverte todo o processo de paralisação, todo o processo de atraso. Tira, Senhor Deus, em nome de Jesus, tá? Então, esse mês é um mês muito propício para você apertar o jejum. Por quê? Nós vamos começar uma nova temporada no mês de Nissan, certo? No mês de Nissan nós começamos um novo tempo. Nós começamos uma nova estrutura de começo, de crescimento, de reinício e de tudo isso, certo? Adar, né? O que acontece ali no texto de Esther? O anel é retirado de Amã e entregue a Mordecai. Então, este mês de Adar acontece a transferência de governo, certo? Mudança de legalidade, autoridade irrevogável. Então, esse mês o Senhor te dá mais autoridade. Esse mês é um mês que Deus vai conceder mais autoridade a você e vai tirar toda a autoridade do seu inimigo. E Deus vai conceder autoridade, certo? Territorial sobre a sua vida. Mas você precisa o quê? Se posicionar, certo? Você precisa tomar posse da autoridade que Deus está concedendo para você. Então, Adar é um mês de encerrar ciclos exaustivos, ciclos, sabe? Ciclos de procrastinação, ciclos. Esse é o mês, certo? Então, eu quero que você entenda. Esse é o mês de você tomar posse de autoridade. Por quê? Esther só conseguiu fazer o que fez porque ela se revestiu de autoridade. Ela jejuou 3 dias. Depois de 3 dias, ela vai diante do rei. Ela estava com medo de se apresentar, mas ela vai lá, independente se ela fosse morrer ou não. Então, porque ela foi revestida de autoridade. Então, se tem um mês para você tomar posse de autoridade no mundo espiritual, é esse, tá? Mas você precisa antes se revestir em oração, em jejum, certo? Então, esse mês, quem ia morrer vai vencer. Quem ia ser perseguido, quem estava sendo perseguido, né, vai ter vitória, certo? Certo? Então, quem estava debaixo de perseguição, Deus vai conceder vitória, certo? Então, quem está chorando vai celebrar. Então, esse é o mês de reversão. Deus vai reverter todo tipo de confronto, todo tipo de ataque, mas você precisa se posicionar. Então, Adar, profeticamente, é o mês da reversão, certo? Aonde acontece o quê? Uma inversão jurídica e espiritual ao seu favor. Deus vai trazer o quê? Uma reversão, tanto jurídica e tanto espiritual. Então, você que tem um processo no judiciário, você que tem algum processo, você que quer ganhar algum processo na justiça, então esse mês você clama, tá? Porque esse é um mês de reversão. Esse é um mês de que todo o processo, tanto espiritual como jurídico, ele pode ser revertido, tá? Esse é um mês de reversão. Esse é um mês sobrenatural. Amém? Esse é um mês onde processos estão sendo finalizados. Então, você apresenta para o Senhor, Senhor, eu estou com uma causa, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Faz um jejum de Esther. A gente fez já o jejum de Esther esse ano, né? Mas se você quiser fazer uma vez por mês, uau, maravilhoso, tá? Adar também é um mês de descanso e consolidação, certo? Então, por que Adar é um mês de descanso, certo? Porque não é que você vai parar momentaneamente, é porque nesse mês, tá? A reversão do Senhor e os ataques vão cessar. Porque você vai se posicionar. Então você vai ter a atitude de saber como confrontar, como guerrear, como fazer, certo? Então, esse mês o Senhor vai encerrar as perseguições, mas você precisa o quê? Se posicionar, certo? Você precisa se posicionar. Então, esse é o mês que Deus traz descanso, Deus traz consolidação, tá? Na sua vida espiritual. Amém? Então, em Adar, decretos novos são liberados, mas antes precisa do seu posicionamento para se revestir de autoridade e tomar posse da reversão que Deus está trazendo sobre a sua vida. Então, no mês de Adar, eu quero que você lembre da rainha Esther e daquilo que ela fez. Então, ela se posicionou, ela jejuou, ela buscou o Senhor, ela foi revestida de autoridade e ela fez a parte dela. Então, eu quero trazer aqui algo muito importante, profético, no mês de Adar, porque às vezes você fala assim, eu só tenho que jejuar. Não, você tem que fazer a sua parte. Tem coisas que são do ser humano. Por exemplo, Esther teve que se apresentar diante do rei.
e conversar. Então eu quero que você entenda que não é só o jejum, tem coisas que você precisa se posicionar, tem coisas que você precisa fazer, tem coisas que você precisa falar, tem lugares que você precisa ir, certo? A vitória já foi liberada sobre você, sim, mas tem coisas que é você que precisa fazer. E a gente tem ações no âmbito espiritual, como Esther fez o jejum, orou, se humilhou 3 dias junto com o seu povo, junto com o seu tio, mas ela também teve a atitude de que? De ir diante do rei, certo? Correndo o risco de morrer, porque não se podia apresentar diante do rei se não fosse chamada. Então, Adar é um mês extremamente profético. Então, é um mês onde você se posiciona, é um mês onde você faz os decretos. E eu vou dizer uma coisa para você. Nesse mês, tá? Lembra que eu falei para vocês, nós temos essas bênçãos maravilhosas. Ou seja, imagina que isso aí é o solo, é o fértil do que nós podemos viver nesse mês, uma vez que nós nos posicionamos, mês de Adar. Mas em contrapartida, nós temos a afronta de Leviatã. Eu já vou falar para você o que é o Leviatã, o que é esse ataque. Então, esse mês você vai orar na sua casa, você vai ungir sua casa. Talvez você faz isso uma vez por mês, a cada 15 dias, faz de preferência toda semana. Unge a sua casa, né? Repreende todo o demônio, todo o pensamento, toda a preguiça, toda a procrastinação, todo o cansaço. Por quê? Uma das estratégias de Leviatã é te deixar cansado, é te deixar fadigado, é trazer pensamentos de desistência sobre a sua vida, ok? Então esse é um mês de atitude profética. Então o que você vai fazer esse mês? Você vai exercer sua autoridade, você vai jejuar, vai apertar mais o jejum, certo? Então você vai se posicionar de forma mais precisa e cirúrgica, ok? Então o mês de Adar, ele traz o quê? Ele traz isso para nós, posicionamento. Então você vai lembrar da Rainha Esther. Rainha Esther jejuou, se revestiu de autoridade e você vai fazer o quê? Você vai apertar o seu jejum. Eu creio que você já está jejuando. Você vai apertar seu jejum, você vai se revestir de autoridade, você vai fazer orações proféticas, orações de guerra dentro da tua casa. Esse mês não é um mês fácil, tá? Mas uma vez que você se posiciona, Deus vai trazer o descanso e a consolidação que você tanto anseia, tá bom? Em Adar, sucede o contrário daquilo que Satanás tinha programado fazer. Então, deixa eu liberar algo profético. Satanás falou que você ia desistir. Satanás disse que você ia abandonar o seu ministério. Satanás disse que você ia retroceder. Eu quero profetizar aqui. Em Adar, tudo sucede ao contrário daquilo que Satanás havia pensado ou ortogado. Eu decreto que você vai correr mais, você vai avançar mais, você vai acelerar mais, você vai fluir mais, você vai transbordar mais, você vai romper ainda mais na sua área ministerial, no seu chamado, no seu propósito. Eu profetizo que esse mês de Adar você vai romper de forma sobrenatural, porque aquilo que é o contrário, que Satanás quer, não vai suceder. Esse é o mês que o anel muda de mão e a autoridade vem sobre a sua vida. Esse é o mês que o anel muda de mão e a autoridade vem sobre a sua vida. Amém? Eu profetizo sobre você autoridade territorial, autoridade governamental, autoridade para declarar que Jesus é o Senhor sobre a sua casa, sobre o seu bairro, sobre a sua família, sobre a sua loja, sobre a sua empresa, sobre o ministério. Esse mês é um mês de conquista de território, mais que nunca. Então você pode exercer a autoridade e falar: esse território não é do diabo, esse território pertence ao Senhor Jesus Cristo, eu sou apenas mordoma desse lugar. Amém? Então tome os territórios em nome do Senhor Jesus, tá? Adar é o mês onde toda tristeza se transforma em alegria. Adar é o mês onde todo o processo antigo é encerrado para que você possa viver o novo de Deus. Adar é onde Deus muda todo decreto desfavorável para decretos de vida, de bênção, decretos de longevidade. Amém? Então, é isso que você precisa saber sobre o mês de Adar, que iniciou no dia de ontem. Lembra, os dias no calendário judaico, eles viram ao pôr do sol. Então, nós estamos hoje no dia 1º. Hoje, quando o pôr do sol chegar, a gente entra no dia 2 de Adar, certo? Pegaram? Agora, eu preciso de dizer para você que no mês de Adar, nós temos um trono da maldade. Qual é o trono da maldade? O trono de Leviatã, certo? O trono de Leviatã. Então, Adar, tá? Então, lembra que eu falei para vocês? Essa é a minha concepção, é o meu achismo. A gente tem lá
o trono de Atena, o trono de Lilith, o trono de Apolo, vários tronos sobre cada mês. Os que eu acho mais pesado, sentindo, né, no discernimento espiritual, eu acho, os mais pesados, eu acho, o de Lilith, o de Hades, que é no final de outubro ao começo de novembro, e o de Leviatã. Esses para mim são os mais pesados, os mais difíceis, né? Por quê? Leviatã é um ataque massivo na mente, na identidade. Leviatã ataca onde? Na identidade, certo? Lilith, ataques sexuais, certo? E Hades são ataques a nível, os ataques é para favorecer a atmosfera de bruxaria, de obra de feitiçaria. Então, a gente sabe que no final de outubro tem o Dia das Bruxas, tá? Então, é um dia internacional, vamos dizer assim, onde há a convenção de bruxas, de feiticeiros. Então, a atmosfera, ela é propícia, tá? Para essa fomentação, para esse, né? Então, o que acontece no final do mês de outubro? Muita bruxaria, muita consagração, muita coisa, tá? Então, eu quero que vocês entendam, queridos, já caiu por terra em nome de Jesus, mas se levanta todas as vezes. Então, a gente precisa se posicionar. O diabo, ele se levanta todas as vezes. O diabo tá sempre fazendo algo. Gente, nós oramos todos os dias, porque o diabo se levanta todos os dias. O diabo se levanta todos os dias, porque se ele não se levantasse todos os dias, não haveria necessidade de orar todos os dias. Então ele se levanta todos os dias, tá? Ele se levanta e nós precisamos orar, repreender todos os dias. É por isso que a gente ora todos os dias, tá? Passar todos para vocês, amanhã eu passo, gente. Depois eu passo certinho todos para vocês, tá? Então vamos lá. O que acontece no mês de Adar? Qual que é a guerra que você pode enfrentar, certo? Então, por exemplo, você viu às vezes que você tem ânimo no mês, no outro mês você não tem ânimo, no mês você tá cansado, no outro mês você tá com toda a força. Então, nesse mês, tá, de Adar, a gente tem uma guerra contra o espírito de Leviatã, contra um trono. O que pode acontecer nesse mês? Leviatã, ele pode torcer conversa, pode começar a alimentar ressentimentos dentro de você, criar narrativas falsas, você começar a achar coisas de você que você não é, coisas de alguém que não tem nada a ver. Ele pode dividir pessoas, principalmente dentro dos ministérios. Então, o ataque esse mês é o quê? Torcer conversas, colocar um contra o outro, alimentar ressentimentos, lembrar você de uma ferida que você já até está curado, fazer você ruminar uma ferida que não tem espaço mais, mas de repente, por causa da atmosfera, daqui a pouco você tá, será que eu ainda tô nisso? Será que eu ainda tô naquilo? Certo? Sensação de peso sem motivo nenhum, tá? Dificuldade de ter prazer nas coisas. Então é um mês que você pode sentir muito cansaço. E o que favorece? Você viu agora, principalmente no Brasil, foram levantados muitos altares de bruxaria. Não sei se vocês viram aí, teve um vídeo, um monte de Ogdá, um monte de obras de feitiçaria sendo levantadas. Então, é um trono que ganha muita força, principalmente dentro do Brasil. Porque no Brasil tem essa festa da carne, tem essa festa da, né? Por exemplo, eu tava nessa última semana um cansaço extremo. Um cansaço assim brutal, porque é uma guerra. O seu espírito está em guerra. E você sente, um mês que você vai sentir muito cansaço é o quê? Esse mês. Então, esses dias eu tava sentindo um cansaço brutal. E eu tava falando assim, meu Deus, esse cansaço não é normal, o que tá acontecendo? E eu lembrei, eu falei, nossa, o trono de Leviatã está por se anunciar. Então, vamos orar, vamos repreender, né? Vamos guerrear, vamos lutar. Então, pode começar a vir uma tristeza do nada. Uma seta de tristeza, uma seta de frustração, uma seta de... uma sensação de peso, de cansaço. Por quê? Leviatã quer roubar a sua alegria, ele quer roubar o seu emocional, porque ele sabe que se ele roubar o seu emocional, você fica o quê? Você fica improdutivo, você não consegue entregar no seu devocional o que você tem que entregar. Então,
Leviatã, ele vai tentar atacar a comunicação esse mês, em mal entendidos. Então, se você percebeu que tem alguém que parece que entendeu errado, vai lá, conversa certinho, fala, né? Então, mal entendidos repentinos. Você fala uma coisa, a pessoa entendeu de outro jeito. Conversa, você tá conversando algo normal com a pessoa já levou pro outro lado, você tá brigando com ela e você nem tava brigando. Então, muito cuidado, esse mês quando você for conversar, o que você vai falar, como você vai dizer, seja manso nas palavras, porque o diabo ele quer torcer tudo que você fala, tá? Então, esse mês, Leviatã, ele quer fazer com que toda palavra que sai da sua boca seja mal interpretada, tá? E o objetivo dele é quebrar alianças, tá? Antes de você ter o seu processo de reversão, porque esse é o mês onde vai vir vitória para você. Então ele quer tirar sua paz, ele quer tirar, né, o seu emocional, ele quer roubar você na identidade, certo? Então, Leviatã, aonde ele ataca também? Ele ataca colocando dificuldade. Amor, põe outro cafezinho para mim, fazendo favor. Leviatã, ele ataca na dificuldade de você pedir perdão. Aí você, né? Porque ele deixa o coração da pessoa duro. Resistência em reconhecer erros. Então, por exemplo, as pessoas que nasceram dentro dessa data, tá? Do mês de Adar, é uma guerra. Você tem que rejeitar o trono de Leviatã, toda a influência do trono de Leviatã contra a sua vida. Porque talvez você é uma pessoa que tem dificuldade de pedir perdão, tem uma dificuldade de reconhecer erros, tá? Uma dificuldade, né, em admitir que o outro tá certo, porque você sempre quer ter razão, você sempre quer ser o dono da verdade. Então, isso são coisas que esse mês você tem que guerrear, e quem nasceu nesse mês, nesses dias, tem que guerrear. Porque, lembra dos signos dos zodíacos, queridos? Não é que os signos sejam uma farsa, não, mas o diabo pegou a influência desses tronos demoníacos para manipular as pessoas, tá? Então, o diabo, ele pegou os signos dos zodíacos, certo? E ele usa isso de manipulação. Então, ele mistura 2 verdades com 10 mentiras, certo? Então, de fato, existe sim uma influência das bênçãos do mês sobre, né, o mês de Adar, o mês de Sivan, cada mês ele influencia na nossa identidade, sim, nas bênçãos do Senhor. Então, Satanás, ele só copia. Então, ele copiou algo que Deus estabeleceu através das 12 tribos de Israel. Ele estabeleceu 12 bênçãos e ele distorceu isso daí pro lado dele para manipular as pessoas, tá? Então, não acredita em signo, não fala, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você não é de nenhum signo, tá? Você é de Jesus Cristo, certo? E você está debaixo da influência das bênçãos do Senhor, amém? Então, nesse mês, você vai lutar contra essa dificuldade de pedir perdão, resistência de reconhecer os erros. Então, Leviatã, ele traz isso, ele traz o orgulho, ele traz a autossuficiência, ele traz a soberba, tá? Os ataques mais comuns de Leviatã no dia a dia, dentro desse mês, discussão entre pessoas que você ama, tá? Às vezes você vai interpretar as coisas às vezes a pessoa falou uma coisinha assim, em outro mês você ia relevar. Esse mês você leva como afronta. Então você baixa a sua guarda, pede para Deus todo dia o fruto do Espírito. Então, pequenas palavras podem gerar grandes conflitos. Lembranças antigas podem voltar a você sentir uma dor que você já não sentia mais. Então você vai rejeitar. Então começou a lembrar de uma ferida, começou a lembrar de uma coisa, fala, eu rejeito toda ferida de rejeição, eu rejeito toda ferida de abandono. Senhor, o Senhor já me livrou, o Senhor já me curou, certo? Pensamentos de ninguém me entende, não vale a pena me explicar, é melhor ficar quieto. Você começa a ter pensamentos de guerra contra você, contra o próximo, contra o ministério, contra a sua liderança. Por quê? Esse é um mês de ataque massivo na mente, tá? Então, Leviatã, ele vai usar o quê? O silêncio como o quê? Uma arma de guerra. Para você não... Então, fala o que você tá sentindo. Fala para alguém de perto. Fala pro Espírito Santo. Não tem para quem falar. Então, vai lá, fala, Espírito Santo. Eu tô me sentindo cansada. Eu tô me sentindo cansado. Espírito Santo, eu tô com vontade de desistir. Espírito Santo, eu quero confessar. Por quê? Você precisa confessar
o que você está sentindo, para que o Espírito Santo de Deus possa intervir e possa tirar você. Então, queridos, como que a gente tira um ataque espiritual? Como que a gente cessa um ataque espiritual? A gente precisa confessar que está sentindo o ataque, certo? Então, o objetivo, né, de Leviatã nesse mês é trazer o quê? Né? É trazer discórdia, é trazer briga, é trazer pensamentos, né, de confusão, pensamentos de desistência, vai tentar tocar na sua identidade. Será que o que você faz mesmo é relevante? Será que você não é uma farsa? Será que você realmente é tudo isso? Né? Será que isso não é porque você pensa isso? E o diabo ele vai tentar distorcer totalmente a sua identidade, tá? Ele vai tentar quebrar relacionamentos, ele vai tentar destruir aquilo que Deus está construindo dentro de você, amém? Ele vai tentar fazer você achar que ainda tem uma ferida para você levar para o próximo nível, mas você não tem, certo? Então, o que vai predominar esse mês? Mas em vocês não, porque vocês já estão sabendo, mas predomina sobre em quem ele consegue atacar. Dificuldade extrema, certo? De ser produtivo, dificuldade de ter um pensamento alinhado, né? Então você tem que guerrear contra isso. Então como que a gente vai guerrear contra isso? Oração de guerra, eu repreendo agora, brigas bobas, principalmente no casamento, tá? Principalmente no ministério. Então, né? Muito cuidado, blinda o seu casamento, blinda a sua casa, certo? Esse mês vai ter dificuldade de escutar o próximo, tá? Necessidade constante de se defender, certo? Então, muito cuidado, né? Tem ocasiões que a gente não precisa se defender, a gente precisa dar outra face, andar outra milha, certo? E ficar em silêncio para que o Espírito Santo faça, amém? Certo? Então, como que a gente vai desarmar o espírito de Leviatã dentro desse mês? Honra, humildade, alegria, perseverança. Leviatã odeia humildade, porque o contrário disso é orgulho, né? Então, seja humilde, carregue e honre as pessoas, certo? Então, esse é um mês que acontecem muitas desonras, porque Leviatã tentando agir com tudo, debaixo de desonra, né? Então, a desonra, né? Ela pode se tornar uma pedra de tropeço na sua vida ministerial. Então, esse mês é um mês de você honrar mais ainda, tá? Então, peça perdão rápido, não demore. Não dispute se está certo, não dispute a sua narrativa. Minha narrativa está certa, eu estou certo, certo? Celebre todas as coisas, mesmo quando você não está sentindo de celebrar. Então, tem gente que só celebra se você está feliz. Não, se o outro está conquistando, celebre mesmo se você está triste, se você não está bem, celebre, tá? E este é um mês de vitória, esse é um mês onde Deus vai trazer reversão, esse é um mês onde Deus vai te dar a vitória, assim como Ele deu para Esther sobre aquela sentença de morte que os judeus estavam ali debaixo. Então, esse mês é um mês de você falar, colocar a mão na sua mente e falar, eu repreendo agora todo o ataque contra a minha mente, todo o ataque contra a minha identidade. Eu não aceito. Então, deixa eu agora ensinar vocês como que a gente vai guerrear. Nas madrugadas eu vou estar guerreando contra esse ataque. É um ataque massivo. Nessa madrugada o Senhor falava que Leviatã vem agora nesse mês com tudo para fazer com que quem está de pé caia. Quem está na presença caia. Quem está firme no Senhor. Então quem está com o ministério desista. Então nós precisamos orar pelos pastores. Nós precisamos orar pelas pessoas que estão à frente, tá? Porque Leviatã é um trono muito forte, então nós precisamos orar e repreender, certo? Precisamos orar pelos filhos e pelas crianças, pelos adolescentes, precisamos orar, né? Porque a estratégia de Leviatã é um ataque mental. Lembra que eu falei para vocês nos dias de carnaval que eu vi os demônios marinhos saindo das águas? Eles querem tocar onde? Nas crianças, nos adolescentes, tá? Que são mais vulneráveis. Não tem uma consolidação de identidade, não tem uma consolidação de quem são. Então, é muito ataque. E olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Escreve o que eu estou falando. Eu estava orando, né, contra o carnaval, orando contra tudo aquilo, não contra o carnaval em si, contra aquilo que acontece dentro do carnaval, né? As obras de feitiçaria, os portais que eles abrem, né? Então, cada carro alegórico você vê que é um portal sendo aberto ali, certo? Então a gente ora contra os demônios que atuam dentro, né, dessa festa carnal.
E aí Deus me mostrava que Satanás está vindo com tudo. E eu vi esses demônios marinhos saindo das águas para atacar criança e adolescente contra o gênero. Então, vai ter uma deturpação de gênero muito grande, mas se nós nos levantarmos, né, nós vamos conseguir vencer. Então, queridos, principalmente pelos nossos. Então, uma distorção do gênero. Então, tá vindo aí, queridos, né, uma manipulação muito grande. Então, a criança, desde pequena, confusa de se é homem, se é mulher, se é um menino, se é uma menina. Então, ore, já apresenta os da sua casa, tá? Então, a gente acabou de ter uma festa de promiscuidade, teve muito sexo, muita orgia, muita bagunça, muita mandinga, muita oferenda. Então, o que você vai fazer agora? Você vai orar pela sua criança, unge a mente da sua criança, unge a mente do seu adolescente, unge o quarto deles, faz uma oração de guerra, tá? Esse trono de Leviatã, ele vem tentar contra a família, contra os casamentos. Ora pela sua casa, ora pelo seu casamento, ora pelos seus filhos, faz uma oração de guerra, fala, aqui não, aqui eu não aceito, amém? Se possível, faz toda semana uma unção dentro da tua casa, uma oração de guerra, tá? Então, Leviatã é um trono da maldade muito pesado, atua sobre a mente, atua sobre os pensamentos, atua sobre a área emocional, atua muito na identidade, você vai ter pensamentos contra a sua identidade, você vai repreender isso. E por que isso acontece? Lembra que, olha, eu quero que você entenda, o demônio ele vai lá e faz assim, ó, ele lança um dardo, pá! Ele lança um dardo em você, por quê? Porque você tem, às vezes, alguma legalidade aberta. Mas eu quero que você entenda que trono da maldade é atmosfera, ele gera uma atmosfera. Imagina, é mais ou menos assim. Eu gosto das analogias que o Espírito Santo me dá. Imagina que o ataque de um demônio, ele vem com um balão de água e ele acerta em você. E aí você se molhou todo e aquilo ali foi o ataque daquele demônio. Certo? Então, aquele ataque ele não é para todo mundo, ele é certeiro sobre você. Tá amarrado em nome de Jesus, só estou dando um exemplo. O ataque de um trono da maldade, isso que vem sobre o mês, imagina uma chuva. Como que você fica imune? Como que você fica imune? Quando você sai com a sua sombrinha. E você sai todo paramentado com uma roupa para chuva e botas. Significa que você precisa se posicionar no mês de Adar. Então, no mês de Adar, você não sai de qualquer jeito. Você sai com sombrinha, porque eu quero que você entenda. É uma atmosfera que está acontecendo. Por isso que quando eu falo, Senhor, coloca um domo de fogo sobre as nossas casas, para que esse ataque não toque em nossas vidas. Certo? Mas aí você vai para um lugar diferente, que não é sua casa. E ali, às vezes, você pode ser o quê? Atacado. Então você se reveste, fala, Senhor, eu coloco a armadura, eu repreendo todo ataque. Então, este mês você repreende todo o ataque na atmosfera da sua casa, na atmosfera do seu casamento, na atmosfera do seu trabalho. Fala, eu rejeito, eu cancelo, eu anulo, eu não aceito em nome do Senhor Jesus. Vocês estão conseguindo entender por quê? Quando nós falamos de trono da maldade, ele é uma atmosfera. E nós precisamos declarar que nós não aceitamos essa atmosfera. Amém? Então, todo mês tem uma atmosfera lutando contra a nossa vida espiritual, lutando contra os nossos... Por isso que é tão difícil, queridos, ficar posicionado em Deus. Porque quando não é um ataque demoníaco, quando não é uma opressão, é um trono da maldade que tem muita força. Mas quando nós estamos posicionados, nós oramos, nós declaramos, tá, que Jesus é o nosso Senhor, nós declaramos que a nossa casa pertence ao Senhor Jesus. Então, eu tô falando para vocês de níveis de guerra, tá? Certo? Então, eu quero que você se posicione, faz oração de guerra, ora pelo seu casamento, ora pelos seus filhos, declara que você não aceita. Então esse é um mês também de vitória, esse é um mês onde todo o processo inacabado vai ser encerrado, tudo aquilo que tem que ser finalizado vai ser finalizado. Fala, Senhor, eu quero que o Senhor encerre todo o ciclo que não combina com a nova estação que acontece em Nissan. O que acontece no mês de Nissan? A celebração da Páscoa. Amém? Em Nissan vai acontecer o quê? A Páscoa. Amém? Pessah. Deixa eu só abrir aqui, ó. Em Nissan, olha só que poderoso. Aleluia. Deixa eu ver aqui, Nissan.
Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ó, a Páscoa, olha só. A Páscoa vai começar, a Páscoa verdadeira, tá, gente? Páscoa verdadeira. A Páscoa verdadeira começa no dia 14 de Nissan, que vai dar dia 1º de abril. E são quantos dias? 8 dias, tá? Na verdade, o primeiro dia de Pessah é dia 2. Começa ao pôr do sol do dia 1º e são 8 dias. Então, os 8 primeiros dias do mês, os 8 primeiros dias depois do dia 14 de Nissan, que vai dar dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, até o dia 9 ao pôr do sol, é a Páscoa verdadeira. O que acontece? Presta atenção. O que acontece nesses dias? O que acontece nesses dias? A maior porta para a libertação. É a maior porta de libertação que existe. Amém? Provavelmente nós vamos fazer aí um 24/7. Dá para fazer um 24/7 aí. Poderoso para fazer um 24/7. Amém? Glória a Jesus. Tá? Então, o calendário judaico, o calendário lunar, ele acompanha certinho as festas bíblicas, os dias, as coisas certinhas, certo? Amém? Queridos, um dia abençoado, um dia poderoso, um dia extraordinário para vocês, amém? Eu vou mandar lá no grupo do Telegram para vocês esse calendário, é o que eu uso, né? Eu baixei esse daqui, eu acho bem legal de entender ele, amém? Porque ele fala tanto, ele mostra tanto o dia do calendário gregoriano, tanto o dia do calendário judaico, tá? Gente, um dia abençoado para cada um de vocês. Amo vocês. Beijo, beijo. Até a próxima oração da madrugada.